Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Vamos fazer agora uma revisão do capítulo 1 da unidade 1 do livro Buriti mais História para o quinto ano. Estudaremos agora o tema Fixação dos grupos humanos, que é o capítulo 1 do livro de História. Vamos lá então. Vamos começar então com a ideia de história. O que é a história? O que a história estuda? A história é uma ciência que estuda as coisas que já aconteceram, os fatos passados, os eventos passados que já ocorreram. Tudo bem? Isso é a história. O estudo da história, como nós conhecemos, ele é dividido em duas partes. Eu separei aqui para vocês. A pré-história e a história. Então, o estudo do passado é dividido em duas partes, pré-história e história. E o que separa a pré-história da história é a invenção da escrita. Então, depois da invenção da escrita, nós temos a história. Antes da invenção da escrita, nós temos a pré-história. A pré-história, por sua vez, que é o ponto que nós vamos nos atentar agora, ela também é dividida em três períodos diferentes, em três partes. A pré-história, então, no primeiro período é o período paleolítico, o segundo período é o período neolítico, e o terceiro período é a Idade dos Metais. Outros nomes que você pode encontrar para o período paleolítico, é a Idade da Pedra Lascada. Para o período neolítico, você pode encontrar a Idade da Pedra Polida. E para a Idade dos Metais, você pode encontrar o domínio da siderurgia. Essa divisão em três períodos da pré-história, paleolítico, neolítico e Idade dos Metais, é feita com base nos estudos das ferramentas que foram encontradas em escavações. Ferramentas que são vestígios históricos. Objetos que foram construídos pelos humanos que eram utilizados em seu dia a dia. Utilizados para caçar, para conseguir alimentos, para pescar. Essas ferramentas possuíam uma característica específica. Ferramentas feitas com galhos de árvores quebrado, pedra lascada, chifres e ossos são ferramentas categorizadas como sendo do período paleolítico. Ferramentas feitas com pedra polida, madeira trabalhada, é considerado uma ferramenta do período neolítico. E as ferramentas feitas de metais da Idade dos Metais. Então, os historiadores e os arqueólogos utilizam as ferramentas encontradas nas escavações para definir o agrupamento histórico. Quando eles encontram uma ferramenta de um certo tipo específico, eles vão verificar. Ela é uma pedra lascada, ou uma pedra polida, ou é feita de metal. E aí, dependendo da característica dessa ferramenta, essa escavação ou esse achado histórico é categorizado como sendo de um período paleolítico, neolítico ou da Idade dos Metais. Agora eu vou estudar com vocês detalhadamente cada um desses períodos. Primeiro, o período paleolítico. Vem comigo. Vamos começar então a tratar agora do período pré-história, período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Vamos falar agora desse período aqui. Só relembrando, as ferramentas encontradas em escavações com algumas características específicas são usadas para marcar o tempo. Então, os arqueólogos e historiadores foram fazendo escavações e encontrando ferramentas. Conforme era o formato do que era feito o material dessas ferramentas, eles foram agrupando em tipos de ferramenta e chegaram nessa classificação do período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Vamos ver aqui as principais características dos grupos humanos que viveram nesse período aqui. Primeira
característica, eles eram nômades, ou seja, eles não possuíam residência fixa, eles não moravam em um local, eles ficavam em uma região, e nessa região eles realizavam a caça, a pesca, a coleta de frutos e raízes, e ficavam por ali se alimentando, caçando e pescando. Quando acabava o alimento naquela região, quando os animais desapareciam ou diminuíam bastante, esses grupos humanos mudavam de lugar. Iam buscar outra região que tinha animais para caçar, peixes para pescar, frutos e raízes. Então a característica principal desse grupo aqui é que eles eram nômades e utilizavam ferramentas simples, ferramentas rudimentares. Por exemplo, galhos de árvore. Então, na hora de caçar um boi, um touro, algum animal grande, eles quebravam galhos de árvore para usar como arma, para bater na cabeça, para machucar esse animal, e assim eles utilizavam ferramentas bem rudimentares. Além dos galhos de árvore, eles utilizavam também chifres e ossos de animais. Então, depois que matou o animal, tirou o osso do animal, o osso da perna do animal, ou o chifre do animal, usa esse osso, esse chifre como ferramenta para caçar novamente, para matar outro bicho, para pescar. Pedaços de pedra lascada. Então eles faziam algumas ferramentas com pedra lascada. Como que é isso? Pega duas pedras e bate uma com a outra. Vai lascar um pedaço, vai quebrar um pedaço. Esse pedaço que quebra da pedra, geralmente, às vezes, tem uma parte que é mais afiadinha, que serve para cortar. Então é assim que eles faziam. Eles lascavam a pedra e utilizavam essa parte cortante para cortar a carne dos animais, o couro, o pelo, ou seja, eram ferramentas bem simples, bem rudimentares. Essas são as características básicas principais dos humanos que viveram aqui nesse período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Vamos agora para o período neolítico. Vamos continuar agora a nossa aula falando sobre o período neolítico, também conhecido como o período da Pedra Polida. Eu fiz um resumo das principais características que podem ser observadas no período neolítico, ou período da Pedra Polida. Vamos lá. Primeira coisa importante, e talvez a mais importante, talvez não, a mais importante. Os grupos humanos aprenderam a plantar alimentos. Eles descobriram a agricultura. Como que foi isso? Mais ou menos. Os grupos humanos eles estavam lá próximo dos rios e perceberam que perto dos rios ali, a sementinha que caía na beira do rio, nascia uma outra árvore e dava um fruto. Então eles conseguiram fazer uma associação de que aquela sementinha, aquela coisinha que estava dentro da fruta, quando caía no chão, em um local fértil, nascia uma outra planta. Então eles começaram a experimentar, começaram a domesticar as sementes, plantar sementes. E com isso eles foram aprendendo a cultivar alimentos. Em alguns livros vocês vão encontrar a palavra revolução agrícola ou revolução neolítica. Essa revolução está associada à descoberta da agricultura. O que mais? Eles começaram a viver próximos aos rios. Por quê? Porque eles perceberam que próximo aos rios existiam animais. Os animais vão no rio para quê? Para beber água. Então, próximo dos rios era mais fácil para realizar a caça, para conseguir carne, alimento. Então eles começaram a ficar perto do rio ali, plantando ali as sementinhas e aprenderam também a domesticar os animais. Como assim domesticar os animais? Se antes eles caçavam os animais, nesse novo momento eles trazem os animais para dentro da tribo, alimentam esses bichos, cuidam para que ele tenha filhotes e aí sim utiliza a carne dos filhotes, a pele, o pelo para fazer vestimentas. Então eles aprenderam a domesticar os animais, como se faz hoje a pecuária. Gado de corte, gado de leite, eles utilizavam ali esses animais para prover o alimento. Além disso, eles utilizavam a força dos animais como força de trabalho.
Você pega a força de um boi, de um cavalo, é muito maior do que de um ser humano. Então, na hora de carregar alguns materiais, de fazer alguns tipos de serviço, eles utilizavam a força dos animais. Outra característica é que eles aprenderam a fazer cerâmica, um princípio de cerâmica, barro cozido. Então, eles precisavam ali para coletar esses frutos, para guardar esses frutos, eles precisavam de baldes, né, tigelas. E o que eles fizeram? Eles descobriram ali que eles poderiam utilizar o barro, cozinhar esse barro, fazer tigelas e guardar ali os alimentos, quando eles iam fazer a colheita das frutas, dos legumes e das raízes. Descoberta da cerâmica, outro fato importante. Mais uma característica aqui, eles começaram a ter uma habitação fixa, ou seja, eles deixaram de ser nômades. Vocês se lembram, lá no período paleolítico, que os homens viviam mudando de um local para o outro em busca de alimento? Aqui, eles não buscam mais isso, eles não precisam fazer mais isso. Por quê? Porque eles aprenderam a plantar. Agora eles têm alimento. E eles vão ficar onde? Eles vão ficar perto do rio. Então a tribo, né, as casas, eles construíram casas, digamos assim, habitação fixa próxima dos rios. Então essa aqui foi a experiência de deixar de ser nômade. O que mais? Os grupos humanos desse período começaram a fazer ferramentas elaboradas. Por isso o nome período da pedra polida. Ou seja, começaram a trabalhar as pedras. O que seriam essas ferramentas elaboradas? Eles fizeram teares, que era uma espécie de máquina utilizada para fazer roupas, coisa bem rudimentar, mas já existiam aqui vestígios de teares. O que mais? Lanças afiadas. Então eles aprenderam a pegar a madeirinha lá, o tronco de árvore, raspar a ponta, fazer aquela pontinha para poder caçar ou matar um animal. Lanças afiadas, martelos e machados. O que eles perceberam? Se eles pegassem duas rochas, esfregassem uma na outra, eles poderiam modelar a rocha. Modelar ela com uma face cortante ou com uma face dura, utilizada como um martelo, um machado. Essas ferramentas também foram elaboradas aqui nesse período. E também aqui a presença de arados. Vocês sabem o que é um arado? Sabem sim. Pode ser que você já tenha visto em algum filme ou algum vídeo um boi puxando uma ferramenta que vai cavucando o chão, vai fazendo buracos no chão, uma ferramenta de madeira. Isso é um arado. E eles utilizavam aqui a força dos animais para puxar esse arado, para cavucar o chão e com isso conseguir colocar ali as sementinhas e plantar, fazer os alimentos crescer como eles estavam aprendendo aqui a agricultura. Bom, com tudo isso que aconteceu, começou a sobrar alimentos, muitos alimentos. Agricultura, domesticação de animais, continuaram a fazer a caça, a coleta de frutos e raízes, começou a sobrar alimento. Quando começa a sobrar alimento, nós chamamos isso de segurança alimentar nos dias de hoje, a população geralmente começa a crescer. Então foi o que aconteceu. A população começou a crescer. Os grupos humanos, as tribos começaram a aumentar cada vez mais. E eles passaram a ser, então, sedentários. O que a gente pensa hoje como sedentário? A pessoa que fica em casa, deitada, dormindo, não faz nada. Bom, não é exatamente assim que eles eram sedentários. É que antes eles eram nômades. Eles ficavam mudando de um local para o outro. E agora eles não mudam mais. Eles são sedentários. Eles possuem uma habitação fixa. Eles fixam seu local de vida em um local ali, em um lugar, e ficam ali. Passaram então a ser sedentários. E esse processo vai se multiplicando, vai se repetindo. Mais crianças vão nascendo, mais pessoas para trabalhar na agricultura, mais pessoas para caçar, mais pessoas para fabricar essas ferramentas, e cada vez mais os alimentos vão aumentando e o conhecimento vai aumentando também. Por quê? Porque eles precisavam sobreviver. Conforme aumentava a população, eles precisavam desenvolver novas maneiras, novas técnicas de conseguir mais alimentos. Então, o conhecimento desse grupo aqui, do período neolítico, esse conhecimento foi aumentando
aumentando até irmos aqui para o próximo período, que é a Idade dos Metais, que nós vamos ver no próximo quadro. Chegamos então à última parte do estudo desse capítulo, o último período, que é conhecido como Idade dos Metais. Nesse período, os arqueólogos e historiadores encontraram ferramentas feitas de ferro e de bronze. E para fazer uma ferramenta de ferro e de bronze, é preciso dominar a siderurgia, ou seja, a arte de derreter ferro e derreter bronze. Para derreter ferro e bronze, você vai precisar de uma fornalha, né? Uma grande fornalha, com bastante fogo, com bastante carvão, para derreter o ferro e o bronze e, com isso, fazer algumas ferramentas, fazer novas ferramentas. Ferramentas mais duradouras, né? Arados agora de bronze, ou instrumentos bélicos, espadas, machados, lanças, armas. Então esse período aqui, a Idade dos Metais, é marcado pelo domínio da siderurgia, que é a arte de fazer ferramentas com ferro derretido. Vou finalizar por aqui então esse resumo, lembrando que estamos trabalhando aqui com o livro Buriti mais História para o 5º ano, e o tema deste capítulo é a fixação dos grupos humanos, onde eu trouxe de uma maneira resumida tudo que vai ser tratado e discutido na unidade 1. Finalizando, temos a história, que estuda o passado, que é dividida em duas partes, a pré-história e a história. E o que separa as duas é a invenção da escrita. A pré-história, dividida em 3 períodos: período paleolítico, período neolítico e idade dos metais. Lembrando também que essa aula é uma revisão de tudo que nós já estudamos lá no livro com a explicação do PowerPoint. Então, se você ainda não viu a aula principal, assista. Vou deixar um card aqui em cima, você assiste a aula principal. Lá tem também a correção das atividades. E aqui fica um resumo para você estudar para a prova. Espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho de fazer. Então, dá um like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!